Dessa vez o Igor Souza perguntou. Putz, tá difícil de colocar esse negócio aqui, né? Por que alguns devs ganham pouco? Diz que ele tá na área tem 3 anos e não ganha mais do que 5K. Então, tô indo pro trabalho aqui agora. Tem um... Pô, hoje tá engarrafado de novo, cara. 28 minutos até chegar lá. A gente vai batendo um papo sobre isso aí. Se você tá nesse canal aqui agora, de paraquedas, meu nome é Cal Mota. Eu sou engenheiro de software aqui no Canadá desde 2019. E eu crio conteúdo aí falando de carreira, tecnologia, programação, um monte de coisa aí que vocês mandam eu falar, eu falo. Esse é o meu canal principal, tá? Deve Cal Mota, que eu falo de qualquer coisa, às vezes faço um vlog, eu faço um monte de coisa. Se você quer algo técnico, programação, linguagem de programação, um conteúdo para processo seletivo, eu tenho uma escola de programação chamada Congenial. Acessa lá, o YouTube é @escola Congenial e o nosso site é congenial.com.br, tá? Então, vamos continuar aqui. Minha resposta para o Igor: por que alguns devs ganham pouco? Vamos começar falando um pouco do contexto histórico do Brasil, já começando por aí, que não é necessariamente a resposta correta, tá? Vocês aí, calma, segura a onda aí, não vem me julgar não, mas é importante lembrar um fato histórico, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e que a gente ainda não valoriza muito a mão de obra. A gente quer contratar um pedreiro, um profissional, quer contratar sempre o mais barato, um eletricista, né, um marceneiro, qualquer coisa que a gente quer contratar, a gente quer sempre pagar o mais barato. Então, se pergunte aí a você mesmo, quando você contrata um profissional para fazer um serviço na tua casa, você escolhe qual e você paga quanto? Primeira observação. Aí, tirando esse contexto histórico de desvalorização da mão de obra, a gente tem outro contexto que é a perspectiva de valor. E a perspectiva de valor é diferente do valor real. Tem várias coisas que influenciam na perspectiva de valor. Vou dar um exemplo para você: a escassez. No mercado, o pessoal usa isso o tempo todo para vender, no supermercado. Na pandemia, escassez de papel higiênico, por exemplo, né? Escassez de água, todo mundo correndo querendo comprar, entendeu? Então, tudo que é escasso gera uma perspectiva de valor diferente. Mas o que isso tem a ver comigo? Repare, se você está trabalhando com uma tecnologia que tem mais escassez de profissional, naturalmente você vai ser mais valorizado, certo? Então, tudo isso aqui são pontos que você, em parte, consegue controlar aí diretamente só pela tecnologia que você escolheu trabalhar. Tem outras coisas ainda. Agora, essas outras coisas vai dizer mais sobre você, sobre como você se comporta, sobre como você se apresenta, sobre os problemas que você resolve, que você pode resolver e como você resolve eles ou não, e a sua capacidade de entender ali tanto o específico quanto o genérico. Eu não falo nada com nada, né? Calma, deixa eu explicar pra você. Ainda tá relacionado com a perspectiva de valor. A perspectiva de valor que você gera pro seu time, mas quem é que tem essa perspectiva? Geralmente vai ser o seu líder, vai ser a empresa que tá contratando. Eu vou dar alguns exemplos da minha vida pessoal, já tem um vídeo inteiro aqui, acho que eu vou botar o link aqui, que eu falo da minha progressão de salário, quanto o meu salário foi aumentando desde a primeira oportunidade lá em 2015. Eu comecei ganhando ali R$800 como estagiário. 5 meses depois, 5, 6 meses, tem que ver o número certinho, mas por volta dos 5, 6 meses estava ganhando já 1.400. Aí depois alguns meses 1.700, depois alguns meses 2.400, e aí foi aumentando. Quando chegar aqui no Canadá também, se eu pegar só os últimos anos, 5 anos de quando eu cheguei aqui em 2019 com 36 mil anual, depois duplicou, quase duplicou na verdade, né? 70k, depois 76, então duplicou. Depois 115, depois 120, depois 120 e pouquinho. E agora, não vou falar não, acabei de entrar na empresa, mas ganha mais de 120k, um pouquinho muito mais, por ano, tá? De salário. Sem contar as consultorias e coisas que eu faço, que, por exemplo, já tive aqui contrato de me pagar 18 mil, 20 mil dólares por mês, aqui no Canadá. Você tá entendendo a parada? Então, lógico, tem que tirar o imposto daí, né? Desses 18 mil, 20 mil é bruto que eu tô falando, mas teria que tirar o imposto. Mas ainda assim é uma grana. Então imagina aí quanto que seria, né? Agora, galera, pensa assim: por que umas pessoas conseguem ganhar tanto? E eu acho que eu nem ganho tanto assim, porque eu conheço gente que ganha mais do que eu. Quando você conhecer gente que ganha mais do que você vai falar: não é possível, eu tô ganhando pouco. E não é mais tipo 10, 20, 30% a mais, não. É mais no nível de 80%, 100%, 150%, 200%, fazendo quase que a mesma coisa. Aí você começa a questionar a mesma coisa que esse Igor Souza tá se questionando, eu me questionei. E aí eu entendo dessa maneira aqui que eu tô tentando explicar: valor, preço e perspectiva de valor.
certo? Se você olhar para o que você faz, somente você não conseguir olhar para o valor que você gera, você não tem uma noção nenhuma do quanto você pode ganhar. Eu vou dar um exemplo do Thiago, vendedor de sapatos, que eu revisei o currículo dele e no currículo dele ele descreveu: não vendia sapatos. Não percebeu que ele gerava um faturamento ali de quase R$500 mil por ano. Então, alguém que olha para si mesmo e fala eu vendo sapato, pela própria perspectiva de si mesmo, provavelmente, tô chutando aqui, tá? Nem sei, talvez o Thiago seja tenha outra mentalidade, mas eu tô supondo que ele não conseguiu perceber o tanto de valor que ele gerava e provavelmente deixou um monte de dinheiro na mesa porque ele pode não ter pedido um salário adequado para a quantidade de valor que ele gera, né? E se ele consegue vender R$500 mil por ano e ele ganha comissão bacana em cima disso, sei lá, de 15 a 20% mais o salário, eu acho que dá uma grana bacana. Não sei se é o seu caso, mas o ponto aqui é a perspectiva de valor que a gente gera, certo? Então, saber o que você realmente gera. E eu tenho um detalhe, galera, que é o seguinte: eu já tive e estou dos dois lados, tá? Eu tô aqui enquanto profissional no Canadá, trabalhando para empresas, e no Brasil eu tenho um time, né? São 4, 5 pessoas agora que trabalham comigo para Congenial. A gente trabalha essa missão, na verdade. E são 5 pessoas. Tem editora, tem 3 programadores, e aí a gente também é instrutor, a gente também grava os vídeos, a gente também edita os vídeos, a gente faz as paradas da rede social, a gente faz de tudo um pouco. Tem profissionais diferentes. Eu já tive nesse lado de, poxa, beleza, o que é que justifica um ganhar uma coisa e outro ganhar outra coisa? O que é que justifica? E eu, Mikael, quando eu peço um salário para a empresa, o que é que justifica? Com base em que eu estou pedindo, né? Então, um fator, responsabilidade, certo? A responsabilidade que você tem sobre as coisas, teoricamente, quanto maior a responsabilidade, maior a sua valorização, teoricamente. Então, a resposta para o Igor: se você está há 3 anos trabalhando na área, você consegue ser responsável? E quando você pega um projeto, quando você pega uma tarefa para fazer, você toma conta dela de ponta a ponta e você sabe exatamente o que está acontecendo, o que deve acontecer, da regra de negócio ao código, e consegue garantir que aquilo ali foi para produção e está preparado para ser implantado sem precisar de muita coisa ou de nada, né, além do seu trabalho. É uma pergunta a ser feita, porque quanto mais cedo isso vai acontecer, foi uma das coisas que já aconteceu comigo na primeira experiência profissional. Quando eu mandava algum código para revisar, quando eu comecei a fazer as paradas, o botão tá desalinhado, eu consegui olhar e não, peraí, não era pra estar assim não, faz, a funcionalidade não funciona não, peraí, isso aí tem que consertar, tá ligado? Então esse senso, essa atenção aos detalhes, essa preocupação de se o negócio tá pronto para ir para produção, foi um negócio que me distanciou gigantescamente, assim que fala, gigantescamente, enfim, me distanciou absurdamente dos meus colegas, que a galera fazia a parada ali, tá bom, escrevia o código, tá pronto. E aí eu vinha e testava e garantia que tava funcionando. Aí o dono da empresa e o gerente, opa, peraí, Mikael tem essa habilidade aqui. Mikael consegue pegar uma parada e trazer pronta para produção. Ó a diferença, entendeu? Então a responsabilidade, e aí com isso o valor que eu gero e a confiança que eu ganho. Conseguiu perceber aqui? Porque uma vez que eu comecei a fazer isso, aí agora eu entrei num outro nível, que é o dono da empresa, o gerente da empresa, o time, o gerente do time consegue olhar pra mim e falar assim: não, esse cara aqui eu vou passar qualquer coisa pra ele e vai vir pronto, vai vir pra produção, não vou precisar ficar enchendo o saco, sabe, ou testando perfumaria, não, vai vir da hora. E isso, só isso aí, a palavra é a confiança, é a credibilidade. Agora tem outra coisa, porque, tá bom, Mikael, eu faço isso tudo aí também, de qualquer maneira eu não ganho um salário. Você já pediu um aumento? Você já pediu? Você tem noção? Porque também tem outra coisa, você está esperando a empresa te dar aumento. E pouquíssimas empresas são como eu sou, que enquanto Congenial eu falei uma meta para mim: olha, a cada 6 meses eu tenho que estar dando mais responsabilidade e aumentando o salário de todo mundo. Enquanto eu puder, eu vou estar fazendo isso. Mas isso aí é Mikael como gostaria de ser tratado em uma empresa que cresce, entendeu? E eu falo para toda a galera que trabalha comigo no projeto: vamos focar em crescimento. Eu quero que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você esteja no nível que eu tenha que te oferecer para ser sócio, para você ficar. Eu quero que vocês estejam nesse nível, entendeu? Mas é uma empresa que o dono é maluco, que o dono tá aqui fazendo isso, tem essa mentalidade. Todas as outras empresas é o seguinte: o funcionário é uma peça que eu coloco aqui e eu preciso fazer isso, vai fazer isso, e ele tem que gerar resultado. Então, se você ganha um salário de 100 mil, para a empresa te pagar 1 ano, você tem que gerar para ela muito mais do que 100 mil, para que ela possa pagar você, pagar os impostos de ter você
sobrar alguma coisa para cobrir alguns custos da empresa e sobrar alguma coisa para dar dividendo para o dono. Você está entendendo a parada? Então, a sua capacidade de gerar valor tem que ser, bota aí umas 3 vezes mais do que você é pago. Eu olho para a parada, por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui na empresa, eu olho, tá, o que eu estou fazendo aqui? Quanto que gera de valor? Eu posso pensar somente com a cabeça quadrada dos caras que pegou a funcionalidade, entreguei minha funcionalidade, subi meu commit, PR mesclou, tá lindo, ganhei meu salário e fui para casa. Agora pensa nisso. Eu estou me perguntando, tá, a gente está usando o cloud, quanto que isso vai custar? Posso fazer custar menos? Porque se eu faço custar menos, eu também já tenho um argumento a mais. Posso sentar com o cara e falar, olha só, inclusive o trabalho que eu faço o tempo todo tá analisando essa parada. Quanto custa agora, quanto que vai custar? E quanto que tá gerando agora e quanto que pode gerar? Entendeu? Quando você começa a ter esse tipo de noção, você gera mais valor e você pode fazer a sua negociação. Eu perguntei agora há pouco, você pediu aumento? Você tá esperando a empresa te dar aumento? Não vai acontecer. Não vai acontecer do nada. Não vai acontecer do nada. Como eu falei, são pouquíssimas empresas que falam assim, ó, galera, se acontecer X, Y acontece. São pouquíssimas. Ah, Michael, tem plano de carreira, tem um monte de coisa. E principalmente assim, hoje, quanto mais você ganha, inclusive, mais você fica preso, né? Tenho muitos amigos e eu mesmo me encontro parcialmente nessa situação. Posso empreender, posso largar tudo aqui, fazer um monte de coisa, mas, velho, minha vida tá legal aqui, tem um carro que eu quero, tô organizando minha vida, tô ganhando bem, trabalho num projeto maneiro, com pessoas maneiras, é divertido pra caramba, nem parece que aqui é trabalho. Pra mim eu tô me divertindo, tô vendo a vida, tô curtindo, tá ligado? E ganho bem. Pô, mas se eu for empreender, se eu for fazer aquilo ali, eu vou ganhar muito mais. Se eu for fazer aquilo ali, eu vou ganhar muito mais. Entendeu? Então quanto mais você ganha, mais você entra numa, a gente chama corrente de ouro, né? Gold chain. Quando você fica preso ali, emprego, aquela empreitada, por causa que você ganha bem. Mas esse não é o ponto daqui. Talvez isso aconteça pra você lá na frente. No contrário, a gente tá num cara lá que tá ganhando muito pouco e tá se perguntando por quê. Então, observa pra você sua capacidade de comunicação, sua capacidade de entender algo genérico, de entender o valor não só naquela especificidade. O cara sobe um commit, muita gente acontece isso, o cara não tem noção do impacto que aquilo gera ali. O cara às vezes não sabe quantas pessoas clicaram, quantos usuários clicaram, ou qual o nível crítico daquilo ali, daquele usuário que está fazendo. Às vezes o cara não tem essa noção. O cara está preocupado, inclusive, quanto mais fanático por tecnologia, aí é que algumas pessoas, algumas empresas gostam. Porque aí o cara tá aqui discutindo, ah, que solid isso, que solid aquilo, ah, que design pattern isso, que design pattern aquilo, ah, que framework isso, que framework aquilo. E aí, continua pensando assim, continua, vamos dizer o contrário. Que se você tá mais preocupado em tecnologia nesse sentido, em programação e mais programação nesse sentido, muito menos você está preocupado no valor real que você gera e muito menos você mostra valor para a empresa. Eu ficava criticando, olhando o código dos colegas e, meu Deus, como é que esse cara ganha? O cara é tech lead, o cara é sênior e o cara faz um código desse bosta e bota aqui em produção. E aí, lógico, tem nível de bosta que realmente é tolice, de escalabilidade, de segurança, tem nível de bosta que é inaceitável. Mas tem códigos que não são tão os dos melhores, que não seguem os melhores design patterns, mas que era o que tinha que ser feito, na velocidade que tinha que ser feito para entregar o valor que precisava ser entregado para que o cliente ficasse satisfeito, para que o gerente ficasse satisfeito e para que você fosse valorizado. Então, se você está querendo ganhar mais e você está pensando que se preocupar com aquele design pattern, aquele framework que vai te fazer ganhar mais, você tá dodói. Você não vai ganhar mais nunca. Você tem que estar preocupado com o seguinte, olha, qual a melhor funcionalidade que eu posso fazer para o meu usuário aqui, para melhorar a vida dele, para gerar mais valor, para que ele use mais o aplicativo, para que ele perceba mais valor no projeto. Essa é uma das coisas. Aí outra coisa, como é que eu mostro valor para o meu gerente, para o meu time da empresa? Como é que eu posso mostrar que eu sou alguém confiável, que eu sou alguém que entende acima de tudo do produto da empresa? Deixa eu dizer uma coisa pra você, galera. Eu já falei até em outros vídeos. Pensa na advocacia. Na advocacia, não é o profissional advogado que conhece todas as leis de cor e salteado que ganha. Não é. É o advogado que se preparou mais para o caso, que escreveu a melhor argumentação, que pegou as melhores provas e que utilizou melhor as palavras para se comunicar e persuadir o juiz. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui?
Então, você tem que saber, entender que saber mais de tecnologia, de programação, sim, é positivo. E eu falo o tempo todo para vocês, aprenda a programar de verdade. E eu prefiro ainda que você aprenda as bases, né? O fundamento que não muda, que ativa o teu pensamento, que ativa o teu raciocínio, né? Eu falo o tempo todo de lógica, algoritmos de dados. Mas não é isso só que vai gerar valor, não. Não é só isso que vai gerar valor, não. Você precisa saber o que é que o seu gestor, o dono da sua empresa, o seu gerente, eu não sei quem é que está aí decidindo quanto que você ganha, o pessoal da RH, percebe como valor ali, que na maioria das vezes vai ser o conhecimento do produto, da regra de negócio, a proatividade, a disposição, saber que trabalhar sob pressão, aquele cara que tá ali quando precisa fazer isso. E você tem que compilar, pegar provas de que você já fez isso, já fiz isso, e eu quero continuar fazendo, mas eu acredito que eu devo ganhar mais, porque eu gero mais valor. Ah, mas coisa que eu já escutei, por exemplo, olha, a gente não pode te dar um salário maior assim não, porque tá todo no time nessa mesma média, você vai ficar muito fora e tudo mais. Eu falo, tá, mas eu não sou a média do time, eu tenho certeza. Agora eu falei isso quando eu já estava no time, já tinha visto. Quando eu não estava no time, eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui desse jeito, só que nos primeiros 6 meses eu vou fazer assim, e depois dos primeiros 6 meses, quando eu te provar que eu não vou ser a média, a gente vai precisar rever isso aqui, tá beleza? E assim a gente vai. Poxa, eu entrar aqui. Estou chegando já aqui no escritório. Eu não sei se você está acompanhando aqui ainda. Se você tá, obrigado por assistir. Desculpa aí dirigir, falar. É doideira, tá? Se você está aqui ainda e tá pegando o que eu tô querendo dizer, comenta aí. Comenta assim, ó. Tô aqui ainda. Pode comentar assim, que eu vou saber que você tá aqui e que você tá, no mínimo, tentando entender o que eu tô falando. E se você estiver entendendo, eu falo, tô aqui e tô entendendo, tá? Pra eu saber que tá funcionando, senão eu vou ter que parar esses vídeos. Eu tava onde mesmo? Ah, sim, na perspectiva de valor do time, do gerente, tá? E de pedir. Então, qual que é a minha sugestão para o Igor Souza aí, que tá há 3 anos trabalhando, tá? Procure assumir mais responsabilidades, é a primeira coisa. Procure se mostrar mais capaz de entender o processo de desenvolvimento como um todo, e não tô falando aqui de saber o framework, saber o processo que a empresa faz e como a empresa faz, e que você entende de ponta a ponta que você pode ser responsável por pegar uma atividade qualquer e botar lá no ar em produção. Isso aí já muda a perspectiva. Olha, esse cara consegue entregar e eu consigo confiar nele para as próximas tarefas. Segundo, lembra-se das que a gente chama de soft skills, tá? O que é que tem de soft skills? Comunicação, raciocínio lógico e um monte de outra coisa. Agora eu tô chegando aqui no escritório, vai ser complicado pegar a lista toda. Mas soft skill é uma parada que vai pesar mais do que hard skill para você ser valorizado. Ah, Micael, mas a empresa tem um plano de carreira. Se a empresa tiver um plano de carreira, aí você vai ter que cumprir a tabela do plano de carreira, mas tem que lembrar que aquele plano de carreira ali é só uma linha guia. É só uma linha guia, que na verdade serve para nivelar para baixo, não para cima. Plano de carreira serve para limitar para baixo, não para cima, entendeu? Você tem que entender, por exemplo, quando você for vender alguma coisa, pensa assim, se eu for vender um hambúrguer, quem é que vai comprar meu hambúrguer? Por quê? Meu hambúrguer tem que estar num valor acessível, tem que ter um valor que faça sentido. Sabe a relação custo-benefício? E aí eu vou comprar um hambúrguer qualquer, se eu cobrar 50 reais ou 100 reais no hambúrguer, vamos supor, tem um McDonald's ali cobrando 20, 30, não sei quanto é cobrando no Brasil hoje, né? Você tem que entender que você está vendendo um serviço. E se você tiver essa mentalidade, você começa a perguntar, por que o McDonald's vende mais? Né? Por que a gente compra um McDonald's e não um hambúrguer qualquer ou outra coisa? Ah, por exemplo, a Apple, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no iPhone. Por que o iPhone tem esse preço maior do que o Android? Aí o pessoal fala, é a marca. Opa, como é que eu crio a marca? Como é que eu crio essa imagem? Porque eu quero ter essa imagem para as pessoas que trabalharem comigo, para os meus profissionais, para que eles possam me pagar mais. Você tá entendendo a parada aqui? Se você tirar todo esse vídeo aqui, que eu falei um monte de coisa, você tirar isso aqui, a perspectiva. Agora, a qualidade, a confiança, né, as funcionalidades, a parada. Além disso, principalmente quem vem do mundo do Android, né, acha que iPhone é só coisa de rico, de não sei o que, de playboy. Eu era assim,
E aí, não entendia, mas o iPhone tem muita coisa tão boa. Olha, a câmera do iPhone é loucura. Então não é só a marca, tá? Tem que ter alguma coisa aí pra compensar, de verdade. Mas no entanto, tem celular Android que tem coisas melhores do que o iPhone, muito melhores, inclusive câmera, mas que não é tão valorizado quanto o iPhone. Por quê? Porque é a marca. Então você tem que ter o quê? O técnico bom o suficiente, as outras habilidades bom o suficiente e a perspectiva de valor da sua marca pessoal, da sua pessoa, enquanto profissional, tem que estar alta. Ó, o que é que o iPhone tem? O iPhone não vai me deixar na mão, não trava. Não trava. Vai me mandar mensagem aqui que o armazenamento tá cheio se eu gravar muita coisa, né? Mas não trava. Até hoje eu tô aqui com ele o tempo todo, nunca travou. Entendeu? A qualidade do áudio, a qualidade do vídeo não trava. Não deixa na mão. Então, seja o iPhone. Seja o profissional iPhone. Fica até engraçado falar uma loucura dessa, mas espero que vocês tenham entendido. E eu vou estacionar aqui agora. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Fala se... Eu tenho medo de fazer esse vídeo assim sem nada e vocês às vezes se perderem nas minhas ideias, que eu já tenho uns TDAH da vida aí e ficar perdendo o rumo da conversa, ainda mais dirigindo, entendeu? Mas enfim, se inscreva no canal e comenta também o próximo vídeo que você quer que eu fale, sobre o que você quer que eu fale. Fui!